Levaram tão somente utensílios de ouro, prata, bronze e ferro e depositaram no gasofilácio da casa do Senhor. Olha aqui para mim, homens mortos, mulheres, crianças, idosos. A raiva dele continua e ele fala: queimem tudo, destruam Jericó por completo. Qual é o recado que ele quer mandar? Eu quero que essa cidade deixe de existir no mapa. Eu quero que Jericó desapareça. E a raiva dele não passou. No verso 26 ele dá o último decreto. E em seus dias Josué os esconjurou, dizendo: maldito seja aquele que edificar a cidade de Jericó. Maldito seja aquele que reconstruir a cidade de Jericó. Com a morte do seu filho primogênito, vai colocar o alicerce. Com a morte do seu filho mais novo, colocar as portas. Ele amaldiçoa a cidade, e quem reconstruir, maldita seja Jericó. Quem falou isso não foi qualquer pessoa, queridos. Foi um profeta. Um profeta levantado pelo dedo de Deus. E entenda algo agora para começar. Deus valoriza palavra que sai da boca de profeta. Palavra que sai da boca de profeta é como um decreto assinado na terra. Porque Deus usa dos seus profetas para falar com a igreja. Josué amaldiçoou a cidade. 200 anos depois, meus irmãos. Quanto tempo? 200 anos. Vou pedir para tu abrir. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Verso de número 34. Estou correndo. Primeiro Reis, capítulo 16, verso 34. Eu tenho 15 minutos para terminar essa mensagem. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, verso 34. Quem achou diz amém? Amém. Escola Bíblica Dominical. A Bíblia vai dizer assim: em seus dias Riel, o Betelita, o que é que ele fez? Edificou. Não, você deve estar lendo errado. Ele fez o quê? Edificou. Não é possível. Ele fez o que, igreja? Edificou Jericó. E podia? Não. Quando colocou os alicerces, morreu Abirão, seu filho primogênito. Quando colocou as portas, morreu Segube, seu filho mais novo. Conforme a palavra de Deus, por intermédio de Josué, filho de Nun. Glória a Deus. Olha aqui, quanto tempo depois? 200 anos. 200 anos depois, a palavra do profeta ainda tinha valor na terra. Deu tempo o povo esquecer? 200 anos, sim ou não? Sim. Claro que sim. Lembra aí o que você fez há 200 anos atrás. Mas também deu tempo alguém avisar: Riel, não vá não. Riel não faça isso. Só que Riel, queridos, porventura era um homem muito rico. Reconstruir uma cidade de 20 mil habitantes não é para qualquer pessoa. Só que sempre vão existir, olha aqui, ó. Sempre vão existir pessoas que não valorizam a palavra que sai da boca de profeta. Sempre vai existir na igreja alguém achando que vai ser mais um sermão. Tem gente achando que é mais um culto igual a todos os outros. Sempre vai existir pessoas que vai achar que tudo está igual, que as coisas não mudam. Pode passar 200 anos. Aleluia. O tempo que for. Aleluia. Eu estou no meio de um povo que eu sei que tem promessa. Glória a Jesus. Ah, você não entendeu? Tem promessa dentro de você. Você sonha. Você tem projetos de Deus. Só que talvez a circunstância
circunstância da tua vida hoje, os problemas, a dificuldade, te faz desacreditar da promessa. Sabe aquela promessa que você recebeu há um bocado de tempo atrás? Hoje você não acredita tanto, porque a dificuldade está grande. O sonho de ser pastor, o sonho de ver teus filhos na casa do Senhor, de ver teu marido aqui, a restituição do teu casamento, aquele problema que até hoje não resolveu, e você sonhava, mas o problema se tornou maior do que o teu sonho. Olha aqui, só que foi um profeta que disse para você. Glória a Deus. E profetas, quando dizem, pode passar até 200 anos, vai se cumprir cada palavra que saiu da boca do profeta. Meus irmãos, depois que aconteceu isso com Riel, o betelita, quem ia edificar Jericó de novo? Tu ia? Tu ia lá, vou construir de novo, tu ia? Como diz no baianês, tem muito baiano aqui, quem vai é o Queen. Vou nada. Nem a pau. Vou nada. O baiano fala assim. Depois que aconteceu isso com Riel, até quem não acreditava em profecia passou a acreditar. Até quem não acreditava em maldição começou a acreditar. E quem quer morar em uma cidade amaldiçoada aqui, levanta a mão. Só mora em uma cidade amaldiçoada quem não tem onde morar, quem não tem para onde ir, quem não tem outro caminho para escolher. Jericó passou a ser habitada por leprosos, passou a ser habitada por mendigos, por mancos, por excluídos, por sem alegria, por sem esperança. Todos aqueles que foram expulsos de Israel iam habitar num lugar que ninguém podia rejeitar. Porque nem polícia vai em cidade maldita. Cidade amaldiçoada só respira tristeza, sofrimento, dor, solidão. E pasmem, queridos, depois que aconteceu isso com Riel, Jericó sumiu do mapa da Bíblia. Você não vai ver no Antigo Testamento uma palavra Jericó na Bíblia mais. Nenhum profeta de Deus foi dar uma palavra de socorro em uma cidade tão carente como Jericó. Jericó só tinha doente, só tinha tristeza, sofrimento. Só morava em Jericó as pessoas excluídas, sem esperança, pessoas sem alegria. E nenhum profeta da Bíblia foi dar uma palavra de socorro em Jericó. Malaquias, Isaías, Ezequiel, Elias, Eliseu, Sadraque, nenhum profeta, nenhum, foi dar uma palavra de socorro em uma cidade tão carente como Jericó. Por que, pastor Felipe? Porque um profeta, ele respeita a autoridade espiritual que está sobre a vida de outro profeta. Um profeta respeita a autoridade do outro. Josué tinha amaldiçoado a cidade. Elias não se sentia com autoridade para desfazer uma maldição de Josué. Eliseu não sentia autoridade em si maior do que Josué. Josué era um profeta maior. Foi Deus que na boca dele chamou Josué. Então Daniel não se sentia com autoridade maior do que Josué, porque Josué tinha amaldiçoado a Jericó. Então eles lá não iam, porque palavra de profeta é boca de Deus. Então eles não iam. Somente, olha aqui para mim que você vai entender o que eu quero dizer agora. Somente um profeta que fosse maior do que Josué poderia desfazer a maldição que ele lançou. Somente alguém que fosse superior a Josué poderia quebrar a maldição de Josué lançou. E eu só conheço um profeta que é maior do que qualquer outro profeta na terra.
capítulo 10, no verso 46. Jericó volta para o mapa da Bíblia, no momento que diz: e depois dessas coisas, Jesus Cristo de Nazaré, ele entra na cidade maldita de Jericó. Somente Jesus poderia desfazer a maldição, porque só Jesus é maior do que qualquer outro profeta. A Bíblia vai dizer que Jesus entra, estava sentado à beira do caminho, um mendigo cego. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Filho de... Aí está o segredo do negócio. Como é que Jesus entra em uma cidade que só tem doentes, leprosos, e a Bíblia só fala a cura de um homem? Uma cidade carente, e só um foi citado: Bartimeu, filho de Timeu. Fala para mim, igreja, você acha que só Bartimeu foi curado naquele dia, sim ou não? Não. Se a palavra diz que a sombra de Pedro curava, imagina a presença de Jesus. Aonde Jesus está, existe milagre, gente. O aleijado desceu do teto, veio para o chão, é milagre. Jesus andou sobre as águas, é milagre. Jesus cuspia no chão, passava no olho do cego, era milagre. A mulher tocava nas vestes de Jesus, era milagre. Jesus ia para Galileia, tinha milagre. Jesus ia para Samaria, tinha milagre. Jesus veio para Adine nessa noite, e tem milagre aqui hoje também. Porque aonde Jesus está, existe milagre. E só quem crê que Jesus está nesse lugar faz barulho de glória aí. E por que citar a cura só de um homem? Bartimeu, filho de Timeu. Quando você tem alguém famoso na sua família, o que é que acontece? Essa pessoa se torna ponto de referência. Quer ver? Quem conhecia pastor Josué Brandão? Já ouviu falar? Levanta a mão. Agora, quem me conhecia antes de eu chegar aqui, levanta a mão. Vocês é ruim, viu? Mas da onde eu venho, pastor? Me dá referência de quem eu sou. Quem me discipula mostra um pedaço de quem eu sou. Porque assim como Paulo comia às custas de Gamaliel, eu me alimento às custas de Josué Brandão. Paulo foi reflexo do que Gamaliel era. Eu sou um pedaço do que o meu pastor me ensina. Eu honro a Deus pela vida do meu pastor. Glória a Deus. Mas olha aqui. Olha aqui. Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Cadê a fama? Bartimeu não era o nome do cego de Jericó. O cego de Jericó não se chamava Bartimeu. Não é heresia, não. Bartimeu. Bar é um prefixo do hebraico que significa filho de. Ou seja, Bartimeu significa filho de Timeu. Como Bartolomeu significa filho de Ptolomeu. Como Simão Barjonas significa Simão, filho de Jonas. Como Barnabé significa filho de Nabé. Como Barrabás significa filho de Rabás. Toda vez que você vê o Bar no Novo Testamento, a referência do texto não é aquela pessoa. Quem é a referência do texto? O pai dela. Então quem foi? Para aqui para pensar comigo. Esse tal de Timeu. A ponto do nome da pessoa que foi curada nem citar a Bíblia citou. O cara era tão famoso que o nome da pessoa que foi curada ninguém sabe. Só sabe o nome do pai. Não é curioso? O historiador Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, número 4, a partir da página 236, ele diz que Timeu foi um general aposentado do exército, que atuou na região de Betel por volta de 36 anos antes de Cristo. Sabia-se que ele era casado e possuía apenas um filho. Só que um general de exército naquele tempo, queridos, ele não possuía apenas posição de defender o povo. Ele era a maior autoridade da cidade. Ele tornava-se uma autoridade política. Ele governava a região de Betel. Então Timeu, ele é uma espécie de governador aposentado, ex-governador. E quem é que não conhece o ex-governador? Você gostando ou não, você sabe quem ele é.
Só que um pouco tempo antes de Jesus chegar à terra, Roma tomou posse sobre todo Israel. E Roma começou a implantar sua lei, sua forma de vida dentro da nação. E começou a tomar aquilo que é do povo e entregar para César, o imperador. Como assim? Ei, essa casa não é mais sua. Essa casa agora pertence a César. Para você viver nela, você tem que pagar o aluguel sobre ela. Tu passa 30 anos pagando uma casa. Vem alguém depois que tu paga e fala, agora me dê a casa. Para você viver nela, você tem que pagar o aluguel dela. O que é que isso gera no povo? Revolta. O povo se revolta contra Roma. E surgem grupos de oposição ao governo romano. Adivinha quem fez um grupo de oposição a Roma? Fala alto aí, meu pastor. Timeu. O general aposentado, que perdeu também seus bens. Perdeu tudo. Só que Timeu não era maior do que Roma. Inevitavelmente, Timeu foi pego e preso por Roma. E existia uma severa punição para aqueles que eram presos pelo governo romano. Um desses opositores a Roma, nós conhecemos muito bem. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Como era o nome dele? Fala alto, igreja! Qual foi a punição que ele teve? A morte de cruz. A fama de Timeu não vem do governo. A fama de Timeu veio como o primeiro crucificado por Roma, como opositor ao governo. Timeu foi preso e foi levado para a praça pública de Betel. Imagina o ex-governador aparecer algemado numa praça pública. O que é que acontece? A população vai ver o que é. Timeu foi levado com sua esposa e seu único filho. E diante de toda a população, pegaram a esposa de Timeu e lançaram um arpão no meio do peito dela e assassinaram ela na frente de Timeu e na frente do seu filho, que tinha aproximadamente 15 anos naquele tempo. Ele viu um arpão atravessar a sua mãe. Depois disso pegaram Timeu, colocaram Timeu em um madeiro e crucificaram Timeu diante de todo o povo. Precisava servir de exemplo para que ninguém fosse opositor a Roma. Só que não acabou aí. Tibérios, general de Roma, ele pega o filho de Timeu, coloca diante de todos. Olha para mim. Abre os olhos dele, pega uma faca, um punhal, e arranca os 2 olhos do filho de Timeu. Pegam ele e dão uma capa, pastor. Sabe o que significa essa capa? Você está expulso de Israel. Você não vai habitar mais aqui. Vai embora daqui. Eu estou falando de um menino que a última coisa que ele viu na vida foi a morte da mãe e do pai, de forma brutal. Um menino que tinha uma casa para morar e passou a não ter. Que tinha uma cama para dormir e não tinha mais. Além da dor emocional de ver o pai e a mãe morrer dessa forma, a dor física de perder a visão e ser expulso da cidade com 15 anos de idade. É nesse momento da mensagem que eu lembro que eu reclamo demais da vida. Você tem tudo, meu irmão. Você é livre para adorar a Deus em qualquer lugar desse país. Eu visito o país que para eu pregar o evangelho eu tenho que me esconder. Zama sabe que tem país assim. Você tem a liberdade de ir e vir e você reclama demais. Em outubro você vai ter a oportunidade de mudar algumas coisas no Brasil. E eu espero que você tenha consciência do que um cristão verdadeiro tem que fazer em um momento desse. Não quero fazer campanha para ninguém, não vou nem votar, porque eu vou estar na África no dia. Mas se eu estivesse aqui, eu tinha candidato. Eu só não posso negar o meu Jesus. Negar o meu Jesus. O filho de Timeu naquele dia perdeu o nome, perdeu tudo que tinha. Ele passou a ser referência. Aquele é o filho de Timeu. Olha, aquele é o filho de Timeu.
Ele foi expulso. Quem não tinha onde morar, para onde ia? Para onde? E ele foi assentar na frente da cidade maldita de Jericó. Ali ele passou anos. E o flash da morte da mãe do pai, eu tenho certeza que todo dia passava pela cabeça dele. Está ali uma pessoa viva, mas está morta. Está ali uma pessoa depressiva, sem vida, sem nada. Eu não sei como você entrou aqui hoje, meu irmão. Eu não sei se você está em Jericó faz muito tempo. Mas eu sei que Jesus vai passar por aqui nessa noite. E estava sentado à beira do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, sim, diz que Jesus vai passar aqui. Quem? Jesus. Jesus o Nazareno, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele que chamam de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que enquanto ele gritava, muitos o repreendiam para que se calasse. O que é que acontece quando tu está buscando um milagre? Começa a se levantar um bocado de gente para falar: desiste desse negócio. Tu não está vendo que não tem mais jeito para você? Tu não está vendo que teu marido não volta mais para casa? Tu não está vendo que teu filho está preso no tráfico, está preso na droga? Tu não está vendo que teu marido se foi? Tu não está vendo que essa causa está perdida? Tu não vai conseguir emprego nunca, tu já passou da idade. Tu não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Tu não está vendo que essa doença é para a morte? Câncer não tem cura. Você vai morrer daqui a um tempo. Desiste desse negócio. Sabe quem é que fala essas coisas para a gente? Pessoas que têm influência na nossa vida. Parentes, amigos. Tu não está vendo que tu não vai passar nesse vestibular nunca? Tu passar em uma federal, tu não tem condição de pagar uma faculdade. Desiste desse negócio. Não estudou a vida inteira, quer estudar agora? Depois que você engravida, depois que você tem filho, você nem casada é. Você acabou com sua vida. Pessoas que amamos nos fazem e nos tentam fazer desistir dos nossos sonhos. Ei, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinópticos. Eles falam a mesma coisa. A história que tem um tem outra. A gente está lendo o texto de Marcos. No texto de Lucas nos leva a entender que quem estava mandando ele calar foi Pedro. Pedro, apóstolo de Cristo. Cala a boca, cego. Ele já foi. Pessoas influentes tentam fazer você desistir. Mas é aí que eu lembro do final do texto que eu estou lendo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer assim, ó: parou então Jesus e disse: chamai-o. Jesus mandou chamar ele. Mas me ajuda aqui. É mais fácil Jesus ir até Bartimeu ou Bartimeu vir até Jesus? Jesus ia até Bartimeu. Mas por que ele mandou Bartimeu vir até ele? Tu vai entender agora. Pedro, vai chamar. Pedro, eu ouvi.
vai chamar. Não, tu não entendeu não. As mesmas pessoas que estão mandando tu desistir, as mesmas pessoas que estão mandando você abandonar seu sonho, as mesmas pessoas que estão falando que você não vai mais para frente, que acabou, vão ser as primeiras a ver o milagre que Jesus vai operar sobre a tua vida. Para mim e para você, o que significa misericórdia? Estou acabando, meu pastor. Para mim e para você, o que significa misericórdia? O que é que quer dizer? Socorre-me, Deus, sim ou não? Jesus me socorre! Não era isso que ele gritava? Tem misericórdia de mim? Só que vai mais além do que isso. Todo mundo grita misericórdia, achando que é socorro. Mas só Jesus entendia o que Bartimeu queria dizer. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, uma do grego e outra do latim. A palavra no latim, miserios, quer dizer misérias, mazelas, dores, angústias, sofrimentos, decepções. A palavra do grego, cordia, quer dizer coração. Misérios mais cordia forma a palavra misericórdia. Quando ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, todo mundo ouvia como uma palavra de socorro de alguém desesperado. Mas Jesus entendia exatamente o que ele queria dizer. Filho de Davi, arranca as misérias da minha alma, arranca as tristezas do meu coração. Era como se ele dissesse: eu vi meu pai e minha mãe morrer, e foi a última coisa que eu vi na vida. Depois disso me jogaram fora, me deram essa capa e disseram que eu não tinha mais direito a nada. Até que eu escutei falar que tu ia passar por aqui. E eu descobri que toda a minha esperança está em ti. A Bíblia fala que quando Jesus chamou ele, como de um salto levantou-se e deixando de si a sua capa. O senhor me permite uma capa? Me ajuda a pregar. Aleluia, Jesus. Me lembra aqui quando foi que ele ganhou esse negócio. Fala alto. Quando arrancaram os olhos dele. Quando? Quando ficou cego. O que mais? Quando ele foi expulso. O que mais? Quando ele viu a morte da sua mãe de forma brutal. Quando ele viu a morte do seu pai de forma brutal. Quando tudo que ele tinha passou a ser nada, e nada passou a ser tudo que ele tinha. Quando ele é expulso da cidade, ele ganha essa capa para dizer que ele não valia nada, que o nome dele era miserável. Quando ele passou a ser espelho de fracasso, de miséria, de desgraça, de sofrimento. Quando ele perde a casa que ele mora, quando ele perde a família porque ele foi expulso, quando ele não tinha para ir e ele para em uma cidade amaldiçoada. Ele ganha essa capa no dia que o tempo dele de alegria termina. E a primeira coisa que ele faz quando ele vai encontrar com Jesus é dizer: eu não preciso mais disso aqui. Porque no encontro com Jesus toda a miséria vai embora. Porque no encontro com Jesus a depressão vai embora. Porque no encontro com Jesus tudo que eu tenho de sofrimento vai embora. Hoje aquilo que te tira da presença vai ser lançado fora da presença desse lugar. Ah, você não está entendendo, você não está entendendo. Jesus vai abrir a porta sobre a tua vida nessa noite. A não ser que você não creia na palavra que sai da boca do profeta. Ele joga a capa dele fora e como de um salto levanta. Cadê o menino do teclado? Sabe por que tem gente? Menino do teclado, me ajuda aqui, meu amigo, por favor. Você toca demais. Me ajuda aqui, fala aqui para mim. Sabe por que, meu pastor? Tem gente que tem tudo para crescer na vida e não cresce. Estou falando nem de crente, tá? Estou falando de ser humano. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é uma pessoa maravilhosa, boa, pessoa correta, trabalhadora,
busca sucesso na vida, lá menor, busca ter alegria na vida, tudo, mas não encontra nada. Na hora da porta abrir, parece que tem alguém segurando com o pé assim atrás, e a porta não abre. Tá tudo dando certo, na hora final dá errado. E o pior é que tem muito crente assim. Gente que tem tudo para crescer na vida, mas não cresce, não avança, não vai para